Sejam bem-vindos. Vamos dar início hoje ao capítulo 3 do Livro dos Espíritos, falando inicialmente sobre a formação dos mundos, nas questões 37 a 42. Aqui já no início, Allan Kardec, ele nos explica, esclarece o que é o universo, o que ele se refere, né? O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Então aqui Allan Kardec já está nos dizendo que o universo é tudo o que existe no espaço. São os mundos visíveis e os invisíveis, são os seres que têm vida e os que não têm vida, todos os astros, todos estrelas, planetas, sóis que se movem no espaço e os fluidos que enchem esses astros. Então, tudo, né, que existe no espaço é o que ele chama de universo. E na questão 37 ele pergunta: o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? É fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. Se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Ou seja, é claro que o universo ele foi criado. Se ele tivesse existido de toda a eternidade, ele não teria sido criado, ele não teria sido obra de Deus, porque foi Deus que criou o universo. É claro que ele teve um início, ele não tem fim, porque como já vimos, ele é infinito, mas ele teve um início. Ele teve um início porque foi justamente o momento em que Deus o criou. Então ele é obra de Deus. Como criou Deus o universo? Na questão 38, Allan Kardec quer saber como foi que Deus criou o universo. Lembrando que, como já vimos nas questões anteriores sobre Deus, Deus ele ele é incorpóreo, ele é imaterial. Ou seja, ele não tem mãos, ele não tem um corpo. Se ele é incorpóreo, se ele é imaterial, como foi que ele criou o universo? É isso que Allan Kardec quer saber. Para me servir de uma expressão corrente, direi, pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que estas belas palavras da Gênese. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Então aqui os Espíritos estão nos dizendo que está nos trazendo a metáfora, o símbolo da Gênese, de que Deus ordenou que se fizesse a luz e que a luz foi feita. Mas sabemos que a Gênese, a Bíblia, são passagens simbólicas. É claro que Deus não criou o universo em 7 dias. São simbologias que precisamos compreender. Mas ele traz para a gente essa simbologia para nos mostrar o quanto a vontade de Deus é onipotente. Então, foi pela vontade que Deus criou, não foi por mãos, né? Porque Deus é incorpóreo, Deus é imaterial. Ele não tem mãos, ele não tem olho, ele não tem boca, ele não tem um corpo. Na questão 39, poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? Então, como foi, né, o modo em que ele foi criado? O modo de criação dos mundos. Tudo o que a esse respeito se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Então aqui os Espíritos nos explicam que não tem muito que eles possam nos dizer e que a gente seja capaz de compreender, mas eles podem nos dizer e podemos entender que o universo ele teve início a partir da condensação da matéria. Ou seja, nós, como já vimos quando trabalhamos sobre a matéria, de que a matéria existe em diversos níveis, diversos graus de depuração. Existe a matéria mais sutil, mais etérea, até a matéria mais densa, condensada, como essa que vemos. Então, tudo que vemos com nossos olhos físicos, só conseguimos enxergar porque está no mesmo nível do nosso corpo, que é esse nível de densidade muito alta. Então, é muito grosseira. Mas Deus criou a matéria num estado de sutileza, num estado tão sutil e etéreo, que não é possível a percepção a olho nu, né? Nem gases que para os espíritos mais evoluídos
gases, ondas que não enxergamos, energias que não enxergamos. Para ele já é uma matéria densa. Imagine o fluido universal, como Deus criou, que foi a matéria elementar. Imagine essa matéria. Né? Então, imaginemos a matéria no nível mais sutil, mais etéreo, um nível de energia. Essa matéria, ela foi sendo condensada, ela foi sendo comprimida até o nível em que se tornou densa o suficiente para a criação desses mundos. Então é isso que eles nos dizem. Eles dizem que a única coisa que podemos compreender, que eles podem nos dizer porque somos capazes de compreender, é que os mundos foram formados a partir da condensação dessa matéria. Então, dando mais um exemplo, vamos imaginar o gás, o vapor. Né? Então, nós fervemos a água se transforma em vapor, esse vapor vai para o espaço. Quando a temperatura baixa, esse vapor novamente ele volta para o estado da água, para o estado líquido. Então, a água, ela é a matéria, e essa matéria, a água, ela está aí em dois níveis, estou dando um exemplo de dois níveis dessa matéria. O nível gasoso, que é um nível mais sutil, mais etéreo, e água, que é o nível um pouco mais denso, mais condensado. Então, o vapor, quando a temperatura está alta, ele se transforma, essa água se transforma em vapor. Mas a temperatura baixa, o vapor volta para o estado líquido. Então, a volta do vapor para o estado líquido é uma condensação. Ela está deixando um nível mais sutil, mais etéreo, para um nível mais grosseiro, mais condensado, mais denso. Né? Então é isso, os mundos se formaram a partir da condensação da matéria. A matéria estava no nível mais etéreo, foi se condensando até se tornar mais grosseira, né? E foi nesse estado mais denso, mais grosseiro, mais condensado que começou a formação dos mundos, a partir daí, desse sistema, né, chamado de condensação da matéria. Na questão 40, Allan Kardec pergunta: serão os cometas, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em via de formação? Então, Allan Kardec quer saber se os cometas, que naquela época se acreditava que os cometas eram o início era o começo dessa condensação da matéria, porque antes os espíritos nos disseram que os mundos começaram a partir da condensação da matéria. Agora ele quer saber se os cometas são um exemplo desse início de formação dos mundos, em que um começo dessa condensação da matéria. E os espíritos respondem: isso está certo. Absurdo, porém, é acreditar-se na influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente lhes atribuem, porquanto todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos. Então aqui os espíritos estão nos dizendo que se pode pensar, né, se pode ver os cometas como sendo um começo de condensação das matérias, ou seja, um começo da formação desses mundos, mas que a gente não pode pensar que esses cometas influenciam na formação dos mundos. Ele não influencia, não é um corpo que influencia, porque ele fala que todos os corpos, não só os cometas, todos os corpos influem de algum modo em certos fenômenos físicos. Né? Então, existia essa ideia nessa época, né, de Allan Kardec, mas que os espíritos nos dizem que sim, que a gente pode imaginar que os cometas, eles são o início, né, dessa condensação da matéria, mas que eles não influenciam mais do que outros. Né? Todos os corpos de alguma forma influenciam nessa formação. 41. Pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? Então aqui Allan Kardec quer saber se o mundo que já existe, né, como os planetas, se ele pode desaparecer e essa matéria que foi comprimida, que foi condensada, se ela pode novamente se espalhar pelo espaço. Sim, Deus renova os mundos, como renova os seres vivos. A própria ciência já disse, né, que os mundos também têm um fim. O mundo está permanentemente em
expansão e compressão, né? E é justamente nesse momento de expansão em que os planetas se acabam. Sabemos, eles já sabem, os espíritos já, os cientistas já colocaram inclusive data, né, daqui a alguns bilhões de anos, para o fim do nosso planeta Terra, para o fim do Sol. Então, esses mundos, esses corpos, eles chegam um momento em que tem um fim. E isso faz parte da lei de destruição, porque Deus está sempre renovando. Ele cria a matéria, por isso que dizemos que a matéria ela não é permanente, ela não é, de certa forma, ela é uma ilusão, porque ela está em constante transformação. O que existe hoje, amanhã pode não existir, né? Uma casa, a gente constrói uma casa, ela não vai existir para sempre. Chega um momento que se a gente para de mantê-la, ela se acaba, vira pó, né? Então a matéria está em constante transformação, assim também os mundos. Deus renova os mundos constantemente, criando novos planetas, os planetas que se acabam, que se destroem. É isso que os Espíritos nos ensinam aqui também. Na questão 42, poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Então, Allan Kardec quer saber quanto tempo dura a formação de um mundo, e ele dá a Terra como exemplo. Nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe, e bem louco será quem pretenda sabê-lo, ou conhecer que número de séculos dura essa formação. Então, a ciência já disse que a Terra, por exemplo, surgiu do Big Bang. Mas será que foi aí que começou o início de formação da Terra? Né? Então, todo o período que envolve o início de formação de um planeta, a gente tem como saber, e os Espíritos nos dizem que não, né? Não tem como a gente saber quanto tempo dura todo o processo de formação de um planeta, por exemplo. Não temos ainda condições e nem tudo Deus permite que a gente saiba. Então era isso. No próximo vídeo vamos falar da formação dos seres vivos. Espero todos até mais.